início de ano, época de compra. Olha, pelo menos para quem tem filho em idade escolar, né? E aquelas famosas listas deixam os pais literalmente de cabelo em pé na hora de pagar a conta. Cadernos, agendas, pastas, mochilas, lápis. Olha, os itens não são poucos. E se as crianças estão junto com os pais no momento da escolha, as listas ficam ainda mais recheadas. Por isso, o Vermais resolveu te dar uma mãozinha e conversar com quem entende do assunto. Por isso, a gente convidou agora aqui a neuropsicopedagoga Raquel Francisco Pinheiro. Ela vai dar umas dicas aí pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigada, querida. Obrigada. Mas, primeiramente, aquelas dicas principais. Quais são? Diálogo. A partir do momento que eu estou dialogando, que eu estou negociando e dando oportunidade para essa criança, eu posso não sair de dentro do meu orçamento, que esse é o principal objetivo. Então, uma gama imensa que nós temos aí de personagens infantis. Então, eu posso possibilitar a essa criança entre escolher ou o lápis de cor desse personagem infantil, ou o caderno, e assim marcar um dia para essa criança, conversar com ela e possibilitar ela na aquisição desse material. Tá, então peraí, na sua concepção a criança pode ir junto fazer a compra ou não? Um dia ir lá, fora daquela compra que é do material escolar intenso, somente um dia fora esse para comprar aquele material que ela quer, que seria dos personagens que ela gosta. Ben 10, Moranguinho, sei lá, o que está acontecendo agora nesse mundo das crianças. Susan, é muito positivo a gente possibilitar essa escolha. Então, assim, você pode fazer a pesquisa, você pode ir na frente, ver o local que tem os melhores preços, combinar com a criança, passar um dia divertido, possibilitar que esse seja o início de um novo ano maravilhoso para a criança. Assim, você possibilita, bom, nós estamos aqui, conversamos a respeito, então você pode escolher, dentre essa gama de materiais que está à sua disposição, um ou dois. No mesmo dia? No mesmo dia. Não precisa ser em 2 dias diferentes? Não, interessante. Não. É bacana a criança poder entender. Porque ela vai ter a consciência. Isso. Por quê? Saber do orçamento familiar, participar, saber o que pode, o que não pode. Isso te possibilita ser um sujeito adulto, mas assertivo. Você não sair aí tendo uma gama de possibilidades, de aquisições e não se perder nela. Por quê? Porque isso já foi estimulado em você desde a primeira infância. A primeira infância vai até 7 anos. Então, isso você possibilita a diminuir a birra, a ter um sujeito mais assertivo, um sujeito de escolha, um sujeito mais comunicativo e assim sucessivamente. Tá, mas aí assim, isso seria em todas as idades ou existiria uma idade X? Olha, a partir de tal idade é interessante que ele vá junto para ele ter essa consciência, ó, 2 materiais você vai poder escolher daqueles personagens que estão na moda e o resto, a mamãe e o papai, vão comprar então que estão dentro do orçamento. Isso. Ou não, qualquer idade. Isso. Teve a primeira inserção na escola, já comece a levar a criança nas compras para que ele tenha essa consciência de escolha. Já diferente com o adolescente. O adolescente, você pode possibilitar a ele uma outra aquisição. Ele mesmo pode ligar e perguntar, bom, o caderno X está quanto, o livro X está quanto. Assim você possibilita nesse adolescente, um adolescente assertivo, saber lidar com o dinheiro, saber quanto custa. Aí ele fazer a pesquisa. Ele próprio fazer a pesquisa. Adolescente, você diz a partir de que idade fazer, então ele deveria, o próprio adolescente fazer? 14, 15 anos, já vamos... A interação social entre mãe e filhos é muito interessante nesta época, principalmente, possibilitando que ambos possam trabalhar junto a essas questões. Então,
vão juntos, pesquisem, vejam o orçamento e assim possibilitando a aquisição desses materiais. Isso tudo possibilita tanto ao adolescente quanto à criança já a lidar com as questões financeiras. Ah, que interessante isso, gente. Olha só quantas dicas interessantes até para que eles, num futuro, tanto as crianças quanto os adolescentes, sejam adultos que saibam lidar com a sua vida financeira. Isso mesmo. Isso é super legal. Aí a gente está rodando algumas imagens, porque assim, o que acontece? Tem um apelo imenso, claro, das próprias livrarias, da mídia em si, que coloca inúmeros personagens infantis e por mais que vai existir aquele diálogo, mamãe, eu quero esse, mas eu quero só mais um lápis, eu quero só mais um apontador, só mais uma mochila de tal personagem que eu queria tanto, mas tá baratinho. E aí, como lidar? Assim, olha, antes de sair às compras, né, com as crianças, é bom sentar, conversar e ver o que sobrou do material intacto do ano anterior. Então, sobrou intacto para você, então isso vai te possibilitar a ter um outro. Percebe? Por exemplo, o apontador. O apontador ficou intacto, então isso vai te possibilitar a ter a caneta daquele personagem. Ah, entendi. Então, quanto mais eu tiver uma economia no material anterior, isso no sentido de mochila, isso no sentido de lápis, apontador, agendas, mas eu vou possibilitar aí uma gama de oportunidades. E isso vai te possibilitar a ser um sujeito cuidador, ter comprometimento, responsável. E ficar com algumas coisas do ano anterior também? Com certeza mesmo. E isso deixar também? Com certeza. Tá, outra dúvida interessante também, que a gente até estamos passando aqui, o pessoal está perguntando, que acontece muito é fazer só uma pequena compra no início do ano, porque normalmente nessa época do ano o preço sobe bastante. Isso. E depois a compra mais recheada deixar para o início do ano letivo. Isso é correto? Corretíssimo, muito produtivo, porque aí já tem uma baixa de preço no mercado, né? Uhum. Isso também possibilita com que ou a criança ou o adolescente também possa ter aquilo que ele queira. E assim você também pode ter aí uma economia. Mesmo porque, vamos combinar, início do ano, IPVA, IPTU, alguns gastos, né, que ficaram aí acima, um pouco acima do orçamento. Então, quanto mais a gente puder poupar nesse sentido, a gente também vai possibilitar que as nossas crianças também estejam, e adolescentes também, nesse contexto. Bom, é desta forma que eu posso ter uma vida melhor, economizando, para que amanhã ou depois possa sobrar. Bom, para a gente finalizar, a sua dica principal, então, seria isso em tudo na vida com os seus filhos, o diálogo com ele desde cedo com seus filhos, ou seja, saiu para compra no material escolar, ele pode ir junto, sim, desde que haja esse diálogo, conforme você mesmo salientou, explicou muito bem, com aquela determinação de 2 ou 3 objetos, materiais que sejam daqueles personagens, modismos da moda, ou seja, do momento, e o resto dentro do orçamento familiar. Os personagens vão e vêm, sempre aparece uma gama de personagens, uma gama de filmes, né? Novas possibilidades aí de consumo. O mercado tá aí, né? Uhum. O mercado financeiro é isso na realidade, né? Então, o que ficou de um ano para o outro que pode ser aproveitado no sentido desses personagens, aproveite, converse com seu filho, cuide. Isso dá a possibilidade dele ser um cuidador também, ter esta responsabilidade pelo material escolar e também essa interação com os pais. Você começa a negociar, aprender a lidar com o dinheiro. Já começa desde cedo, né? O que é muito importante, né, Suza? Muito bem, querida. Muito obrigada aí pela participação. Excelentes dicas aí para os papais e mamães de plantão que estão na busca aí do material escolar de seus filhos. E, claro, pesquisa sempre, porque a diferença de preço, inclusive a gente já exibiu reportagem aqui no jornal, é imensa. Verdade. Obrigada, tá? Obrigada pela participação. Gente, agora um breve intervalinho comercial. Só antes eu quero passar o seu blog que eu tenho aqui, né? Tem o blog que é
Como é que é o blog? Psicopedagará? Não, o blog é psicóloga Raquel Ah, tá. Pinheiro.blogspot.com.